Oi, povo lindo do oitavo ano. Tudo bem aí, meu povo? Tudo certo? Espero que sim. Vamos aqui começar mais uma aula. Eu vou abrir aqui o nosso PowerPoint para a gente conseguir acompanhar juntos, tá? Espero que vocês estejam fazendo as atividades. Gente, tô recebendo muito pouco retorno. Eu quero que vocês mandem as fotos das atividades para mim, gente. Se organizem aí. Eu sei que junta com outros professores e tal, mas é preciso que a gente siga vocês vendo a videoaula e fazendo as atividades, tá? Porque senão a gente vai partir agora para uma avaliação e eu quero que todo mundo saiba fazer, beleza? Mas vamos lá. Essa é mais uma aula de língua portuguesa para o oitavo ano, aula número 13, correspondente à correção das atividades da aula 11, só que é parte 2. Lembra que eu dividi em duas partes para o vídeo não ficar muito longo e chato, beleza? Então vamos lá, eu sou a professora Nina e vamos aí. Bom, então nesta videoaula faremos a correção das atividades da página 34 e 35, beleza? Lembrando que é referente ao conteúdo de vozes verbais, beleza, gente? Então vamos lá. Para que o vídeo não ficasse muito longo, as correções foram divididas em dois vídeos. O primeiro da aula 12 fez a correção da apostila, esse fará a correção do caderno de atividades. Certo, gente? Então vamos lá, página 34. A gente falando de vozes verbais, que são aquelas vozes, né? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, passiva analítica, passiva reflexiva. É isso mesmo. Daqui a pouco a gente vai vendo aqui, tá bom? Vamos lá. Vozes verbais, página 34. 1. Reescreva as frases, passando-as para a voz passiva. Gente, essas frases que estão na atividade estão na voz ativa e eles pedem para que você faça essa transformação para a voz passiva. Vamos lá. O vento derrubou a ponte. Então, primeira coisa, né? O vento derrubou é voz ativa. O vento derrubou é uma ação. E para transformar em voz passiva, eu tenho que fazer o contrário. Só que aqui, olha, o vento derrubou a ponte. O sujeito, que é o vento, é um sujeito ativo, certo? Porque o verbo aqui é um verbo de ação. A ponte, que foi derrubada pelo vento, é ela que foi derrubada. Então, ela seria essa parte passiva, ela não está fazendo nada. Então, quando você transforma, você começa pela parte que não está fazendo nada. Então, vamos lá. A ponte. E aí você tem que mudar o verbo. Se derrubou, alguém derrubou a ponte. Não foi ela que se derrubou. Então, a ponte foi derrubada pelo vento. E aí, no final, aqui, depois do foi derrubada, você coloca quem era o sujeito da frase anterior, que é o vento, tá? Então, a gente inverteu o sujeito. Deu para entender? Então, o vento derrubou a ponte, voz ativa, ficou a ponte foi derrubada pelo vento, voz passiva. B, a prefeitura desapropriou os terrenos próximos à praia. É a mesma coisa. Pego a parte final da frase de voz ativa, passo para essa parte para sujeito e mudo. Os terrenos próximos à praia foram desapropriados pela prefeitura. Tudo bem? A prefeitura era sujeito na voz ativa. Ela passou agora, então, para a parte do predicado ali. Beleza? C. As chuvas destruíram as plantações. As plantações foram destruídas pela chuva. Tranquilo, né, gente? Se tiver alguma dúvida, vocês vão me perguntando, tá? Bom, aí na página 35, deixa eu virar aqui a minha apostilinha para acompanhar com vocês. Continua essa atividade, tá? D. A torcida organizada levou bandeiras e cornetas. Bandeiras e cornetas foram levadas pela torcida organizada. Eu faço uma inversão. E a professora auxiliou os alunos. Como é que ficaria isso na voz passiva? Os alunos foram auxiliados pela professora. F. A criança quebrou o braço. O berço. A criança quebrou o berço foi quebrado pela criança. Deu para entender? Na voz ativa, a gente fala no ponto de vista de quem está fazendo a ação. Por exemplo, aqui, a criança quebrou. Então, é ela que está praticando a ação de quebrar o berço. Agora, se a gente fala do ponto de vista do berço, que está lá quietinho, não está fazendo nada para ninguém, ele foi quebrado pela criança. Então, a gente inverte. O berço foi quebrado pela criança. Tá bom? Continuando, então. Agora, exercício número 2. Reescreva as frases, passando-as para a voz ativa. Então, está na voz passiva, tem que passar para a ativa.
O bilhete foi entregue por nós, nós entregamos o bilhete. Tudo bem? Lembrando que essa última parte da frase, da voz ativa, passa para sujeito da voz passiva. Da voz passiva ou da voz ativa, tá? A gente inverte. Então, o bilhete foi entregue por nós, nós entregamos o bilhete. B. Balões coloridos foram soltos por crianças durante a apresentação. Então, como é que ficaria isso na voz ativa? Durante a apresentação, crianças soltaram balões coloridos, tá? Poderia ser também assim, gente. Crianças soltaram balões coloridos durante a apresentação, sem problema. A luz foi acesa sem necessidade por Paulo. Paulo acendeu a luz sem necessidade. D de dado. O pátio será limpo pelo grupo até o final da tarde. Até o final da tarde, o grupo limpará o pátio, tá? Eu acredito que vocês não tiveram tantas dificuldades assim para fazer, mas se eu ainda tiver dúvida, gente, compareçam lá na videoconferência para que vocês consigam tirar essas dúvidas, tá bom? Ou me mandem mensagens pelo WhatsApp. Continuando, então, página 35, olha lá. Indique a voz em que estão os verbos das orações, segundo a legenda. Então, tem voz ativa, voz passiva analítica. Vamos lá. B. Sua gestão foi marcada pela corrupção. Voz passiva analítica, tá? A de baixo. Eles serão auxiliados pelos moradores do condomínio vizinho. Também voz passiva analítica. As crianças recolheram os materiais recicláveis. Está vendo que aqui já é uma voz ativa? As crianças recolheram, é uma ação. De baixo. Os alunos compraram os livros didáticos na loja do colégio. Também os alunos compraram, é uma ação, né? Tem uma coisa ativa aqui, então, voz ativa. Os livros foram comprados pelos alunos na loja do colégio. Portanto, aqui, gente, os livros que foram comprados, eles não praticaram ação nenhuma. Portanto, aqui é voz passiva analítica. Marcelo provocou a desavença. Ele que teve uma ação. O Marcelo teve uma ação. Portanto, aqui é A de voz ativa. Deixe seu material onde o encontrou. Deixe seu material também é ativo. Então, é A, voz ativa. E aqui a última. Falem mal, mas falem de mim. Também é ativo, né? Falar é uma ação. Falem mal. Portanto, é A também. Beleza? 4. Assinale as frases em que a classificação da voz verbal está correta. Eu só coloquei, deixa eu pegar aqui para vocês, quer ver? Eu só coloquei as opções que eram as acertadas para não ocupar muito espaço, tá? Então, quais que são as certas? Um livro foi lido por João, voz passiva. O presidente da empresa contratou vários funcionários, voz ativa. A leitura do livro esclareceu todas as nossas dúvidas. Voz ativa. A ação preventiva foi coordenada pelos médicos do município. Voz passiva. Por que eu não coloquei todos, né? Para não ocupar espaço. Mas vamos, por exemplo, aqui, olha, tá assim. Embaixo desse, o presidente da empresa contratou vários funcionários. Na apostila de vocês está assim. Vinícius fez o trabalho e depois está assim, voz passiva. Por que está errado? Porque nesse caso o Vinícius fez, ele teve uma ação, é uma voz ativa, não passiva, tá? É só um exemplo aqui, eu não vou falar de todos, mas só para lembrar que os corretos são esses aqui que eu coloquei, tá? E é isso, pessoal. Olha, com relação a essas vozes verbais e tal, eu espero que vocês não estejam tendo tantas dificuldades assim, mas caso tenham, é só lembrar rapidamente, olha. Vou voltar aqui. Tem a voz ativa, que é quando o sujeito pratica a ação que o verbo está dizendo, então é um verbo de ação. Tem a voz passiva, onde o sujeito é aquele que sofre a ação declarada no verbo. Dentro das vozes passivas, tem a voz passiva analítica, tem a voz passiva sintética. Tá legal? Qual que é a diferença entre a analítica e a sintética? A analítica tem o verbo ser ou estar, mais um verbo que está na forma nominal. Então, por exemplo, ser e estar é chegada a hora, por exemplo. É chegada, já é uma locução verbal, né? Que aí sim a gente pode analisar os verbos das orações e verificar. Eles estão realmente na voz passiva analítica quando há essa locução verbal com o verbo ser ou estar, mais um segundo verbo na sua forma nominal. Tá? Então, por exemplo, foram compradas, já é um bom exemplo, foram compradas, tá? E a sintética é aquela que tem o ser,
vende-se, compra-se, escreve-se. E a gente tem uma outra voz, que é a voz reflexiva, que a gente falou um pouco dela. A voz reflexiva é aquela que, ao mesmo tempo que eu faço uma ação, eu sofro a consequência dessa ação. Então, por exemplo, Nina feriu-se com a faca, por exemplo. O que eu estou querendo dizer assim? Feriu-se com a faca. Lógico que eu não queria pegar a faca e me cortar. O que eu queria, por exemplo, descascar uma laranja. Posso até melhorar a frase. Nina foi descascar a laranja e feriu-se com a faca. Bom, qual era a minha ação quando eu peguei a faca? Qual era a minha intenção? Não era descascar a laranja? Então, beleza. A ação de descascar a laranja me levou a uma reação. A faca escapou e cortou meu dedo. Então, essa minha ação resultou numa consequência para mim mesma. Portanto, ela refletiu em mim. Por isso que chama reflexiva, tá? Machucou-se, embriagou-se, vestiu-se, suicidou-se, sabe essas coisas? É nesse caso que eu estou falando. Tudo bem? Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida, gente, tirem comigo no dia da nossa videoconferência, mas vocês podem mandar mensagem a qualquer momento para mim, tá bom? Se eu não responder naquele momento é porque por alguma razão eu estou ocupada gravando aula ou coisa do gênero, mas eu respondo em seguida, tá bom? Então, gente, um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!